Olá a todos e a todas, sou Éder, sou doutorando do PPG-ECO da UFMT e estou aqui matriculado nessa disciplina de Política Social e vou apresentar para vocês o meu resumo que serve na seguinte significação: a subserviência ao capitalismo junto ao cenário da gamificação como um novo componente da indústria cultural. Antes de mais nada, quando a gente nota no título aqui do resumo, se tem a palavra subserviência. Para quem, né, conhece já um pouco sobre o repertório dessa palavra, a gente vai entender sobre o que? Adulação ou feito de bajular ou feito de submissão voluntária a alguma coisa, ou no sentido geral, o servilismo. Para tanto, a gente vem aqui trazer o dorso desse resumo, trazer uma introdução do que é realmente se trata a questão da lógica gamificada, ou game, né, como todo mundo conhece por aí. Bom, o recorte que eu trago aqui, que em 2011, Gartenier, né, que todo mundo já conhece um pouco sobre ele traz o seguinte sobre a questão da tradução e o que refere esse conceito de gamificação ou utilização de design de jogos em conceitos não relacionados a jogos, né? Então, quando a gente lembra de gamificação, a gente vai lembrar primeiro de tudo que game é aquilo que a gente joga de envolto de entretenimento, para o sentido mais de entreter a si mesmo ou quem está junto conosco. Mas quando a gente vai entender sobre a gamificação, a gente vai entender vários lados que são incorporados para dentro do contexto, né? E aqui a gente traz o seguinte, ó. A palavra se expandiu tanto e afirmando que se trata de usar elementos de design de jogo em contexto de produtos, serviços, que não são jogos com o objetivo de estimular o comportamento desejado. Desde então, houve um crescimento significativo nas publicações relacionadas ao tema, bem como um número de empresas que oferecem produtos e serviços gamificados, além da aplicação dessa estratégia em diversas áreas. Então, a gente vai entender que a gamificação hoje, por si só, ela desenha um cenário em todos os contextos da relação social. A gente vai lembrar para a educação, a gente vai lembrar até mesmo para o trabalho, com foco tecnológico, e até mesmo em situações de longa escala no sentido da empresarial. O objeto de estudo que eu trago que o objetivo é destacar a preocupação da ética relacionada à gamificação, trazendo à tona novamente os resultados da revisão da literatura. Embora o conceito de indústria cultural tenha surgido durante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se às mídias daquela da época, ele continua relevante como uma ferramenta para análise social, utilização de elementos de jogos, uma forma nova de mídia. De acordo com Adorno e York Niemeyer, ele fala o seguinte, que a arte foi desfigurada e convertida em um instrumento do capitalismo, centrado no lucro e na acumulação de capital. Então, quando a gente começa a lembrar um pouco que nesse cenário que a gamificação ela tem ali por si questão de referir-se ao mercado mais capitalista de vendas, né? A gente vai lembrar que nos últimos anos esse comércio tem se expandido cada vez mais. Com o entrelaço que a gente vai lembrar da pandemia, que trouxe um elo gigantesco na questão da venda e a comercialização desses produtos que a gente tem por aí. Com o sentido tecnológico, a gente vai lembrar também que hoje qualquer pessoa ela pode desenhar um design altamente que estabeleça o sentido de jogo ou de diferentes tipos de jogo, de elementos, para qualquer tipo de uso. Bom, e o objetivo geral do resumo é explorar os pontos negativos presentes na teoria das práticas da gamificação, especialmente considerando a relevância e abrangência social em que o fenômeno conquistou em um período tão curto. A abordagem da pesquisa se baseia em uma revisão da literatura. Então, eu busco tratar isso dentro da minha pesquisa, em que eu tenho ali tratado a questão do objeto, que é trabalhar a gamificação da literatura juntamente na educação básica e na educação básica nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Então isso me faz buscar um pouco mais para entender como que é esse cenário dentro do capitalismo social. A metodologia, a investigação é bibliográfica, que integra um projeto mais abrangente sobre jogos e gamificação voltada para a metodologia científica, e se revelou-se uma variedade de textos que analisam a gamificação sob uma ótica crítica, semelhante a muitas outras situações. Todo esse fervor
é um acompanhamento de uma certa miopia, que limita a visão de apenas aos seus efeitos presumivelmente benéficos ou dificultando uma reflexão mais profunda. Então, quando a gente busca sobre gamificação, a gente vai entender só mais o lógico, que ela está centrada mesmo em um componente. E os resultados, né? O resultado que eu trago aqui, que foi tido dentro disso a questão da revisão da literatura mesmo, de procurar e saber um pouco mais, né? De entender um pouquinho mais, saber o embasamento dentro do capitalismo. E a gente pegou pessoas, duas personalidades que são muito faladas dentro para isso, dentro da questão da indústria cultural, que é o próprio Adorno e o próprio Horkheimer, né? Que fala um pouco sobre a questão da mitigação e da questão do sentido que a cultura se conversa, se entrelaça, se modifica, no sentido que cada vez mais a sociedade amplia seus desejos de capital e seus desejos mais num cenário mais abrangente dentro do capitalismo. E por fim, as conclusões que eu trago, né? Que a indústria destacamos diversos atores que fazem análises semelhantes acerca da gamificação, alertando que apenas o passatempo ingênuo ou inocente estimulante, mas que não é só isso. E que assim, né, busca enfatizar que a abordagem da gamificação deve envolver uma crítica social e ética, a fim de evitarmos riscos apenas reproduzidos daquilo que o sistema capitalista nos impõe, conforme já avisavam, né, Adorno e Horkheimer desde os períodos da Segunda Guerra Mundial. Então eu trago aqui esse resumo para falar um pouquinho sobre o que é dentro do componente social, o que ela traz para nós de diferenciação. Por fim, essas minhas referências e fico aqui. Meu muito obrigado.